advertência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao capítulo 12? Pois é, nessa videoaula vamos entender como a globalização se relaciona com o Estado. Por exemplo, para alguns sociólogos como Zygmunt Bauman, a globalização diminui o poder dos Estados. Então vamos entender um pouco melhor isso? Vamos para a nossa videoaula, Globalização e Política, parte 3, a globalização e o Estado. E olha ele aqui, o capítulo 12, Globalização e Política, e já tivemos a aula do conceito de globalização, na aula anterior vimos governança global, e agora estamos no tópico 3, a globalização e o Estado. Para a gente entender o tópico 3, vamos mergulhar nas páginas 275, que dá início ao tópico, a 276, que traz uma maior intensidade do conteúdo trabalhado, a 277, e eu quero destacar para você ir lá no livro e observar esse mapa que mostra as mortes por migrações forçadas, a população que sai de um lugar para o outro na tentativa de melhores condições de trabalho, e isso é importante de você perceber. E, por fim, a gente tem a página 278 também, onde nela tem um gráfico mostrando do impacto de algumas incidências econômicas que ocorreram, por exemplo, em 2008 nos Estados Unidos e como isso afetou os demais países por esse efeito cascata que a globalização promove. Então, não deixa de ler o livro, gente. Vamos lá para o nosso tópico, a globalização e o Estado. Nós vimos que nenhum Estado pode resolver sozinho os problemas globais. Isso porque se são problemas globais, eles vão exigir acordos, alianças, pactos para que esses problemas sejam eliminados. Isso é tema da aula anterior. Mas então, nesse caso, para que isso aconteça, ou seja, os estados resolvam esses problemas, eles precisam se organizar para lidar com os problemas. Eles também precisam aceitar que os problemas existem. Olha que uma coisa complicada e muito polêmica até hoje é que os Estados Unidos, por exemplo, na época do governo Trump, não assumia o aquecimento global, ele não considerava que existia esse problema. E isso causa várias rupturas de acordos internacionais. Uma coisa que o seu livro coloca é que se os estados eles precisam se organizar para lidar com esses problemas, de certo modo ou em algum grau, isso vai levar com que esses estados, ou no caso os países, percam um pouco da sua soberania. A soberania é essa capacidade de decisão que um país tem, independente da opinião do outro, né? A ideia de que ele é soberano sobre o seu território, sobre a sua política, a partir, claro, da sua legislação, né? Tudo que está lá bem estabelecido. Então, no caso, para resolver esses problemas, né, o livro coloca também que uma outra situação é que cada estado ele vai ter que ceder o mínimo possível de sua soberania. Então, há toda ali aquele estica e puxa. A gente tem um probleminha aqui, mas olha, eu cedo uma parte e você tem que ceder outra, ou eu não quero ceder. Então, os estados, eles lutam para não perder a sua autonomia, né, a sua soberania. E qual é a consequência disso, gente, num nível mundial, né? Se eu não quero ceder. Vamos pensar sobre isso? Acompanhe comigo o próximo slide. Ainda pensando nessa questão da globalização do Estado, a gente vê que, devido ao fato de que a maioria dos países não querem ceder ou diminuir a sua soberania, essa é a principal razão para a fraqueza de diversas organizações internacionais, como a própria ONU, porque já que os países que a integram muitas vezes não querem ceder, isso fragiliza os acordos que são tratados, negociados e muitas vezes acabam não sendo cumpridos. Então, porém, mesmo que essas organizações sejam substituídas por acordos isolados entre os países, esses acordos se tornarão cada vez mais comuns,
o que novamente levará cada estado a ceder um pouco ou muito, dependendo de sua força em cada negociação. Então, o seu livro está chamando a atenção que as instituições ou as organizações que são criadas, elas podem ser fragilizadas diante de estados que não querem ceder. Mas acontece que, às vezes, os problemas são tão graves que os países precisam fazer acordos bilaterais, ou multilaterais, ou seja, com vários lados, ou esses acordos que ele está chamando aqui de acordos isolados, e que de algum modo isso leva para que haja uma negociação e que, claro, algum lado, algum estado sempre vai acabar cedendo um pouquinho mais. Então vamos compreender melhor como a globalização pode diminuir o poder do Estado? Agora vamos pelo viés econômico que o seu livro destaca na página 276. Presta atenção. Há, entretanto, uma segunda maneira bem mais visível pela qual a globalização afeta os estados. A globalização, ela diminui a liberdade do Estado para regular a economia em seu território. Veja, meus lindos, minhas lindas, o que o texto está dizendo, que a globalização, que esses mercados interligados, tem um efeito de regular a economia em qualquer território. Então, nesse processo, as empresas multinacionais, e aí já está dizendo empresas que existem em vários países, né? O seu livro, ele coloca um conceito de multinacional, vou mostrar já já. Elas ganharam muito mais liberdade para escolher em que países querem investir. Então, as multinacionais, elas têm uma força muito grande na economia. Vamos dar um exemplo dessas multinacionais atualmente. A gente tem a Apple, o Google, a Microsoft, o Facebook e a Amazon. São as Big Techs, né? São empresas ligadas à tecnologia que hoje já têm um capital gigantesco e podem influenciar, inclusive, o nível de informação que uma população recebe. Então, muitas dessas empresas se fortaleceram tanto que hoje têm orçamentos maiores do que o de vários países. E aqui está lá no teu livro o conceito para multinacional, uma empresa que atua em diversos países, além daquele em que ela foi fundada. Então, percebam como uma empresa pode regular a economia. E a gente vai ver mais exemplos dessa regulação econômica que a globalização produz nos territórios. Olha aqui outros exemplos de como a globalização interfere nos países. Está aqui na página 276 do livro. Então, falamos anteriormente de fabricantes de roupas que produzem em países asiáticos. Eles adotaram essa estratégia porque nesses países os salários são muito baixos, mesmo se comparado aos do Brasil, e os trabalhadores têm bem menos direitos, ou seja, algumas empresas investem em países asiáticos porque lá a mão de obra é mais barata e esses empregados têm menos direitos. Assim, se o governo do Brasil, por exemplo, quiser aumentar muito os salários, ele precisa saber que corre o risco de que algumas empresas se mudem para países onde os salários são mais baixos. Em última análise, os eleitores brasileiros eles ficam menos livres para eleger um governo que propunha aumentar muito os salários. Eles ainda podem fazê-lo, mas devem saber que sua escolha traz o risco de que o investimento estrangeiro no Brasil diminua e, portanto, de que o desemprego cresça. Gente, aqui é claro que a gente está tendo um discurso neoliberal, né, de você tentar diminuir as garantias do direito do trabalhador, considerando que a diminuição dos direitos e menores salários atrairiam mais investimentos para os países. Esse pensamento ainda é muito corrente quando você pensa na gestão da economia brasileira. E eu quero chamar a atenção. Será que isso é realmente verdade? Será que devemos entender que a globalização, claro que ela tem esse efeito e esse risco, ele é real, mas será que é a única via ou a única leitura que a gente pode fazer sobre isso? Esse aqui é o meu ponto à parte nesse debate.
Claro que para que vocês saibam e vocês deem continuidade ao entendimento do livro, é destacar aqui como a globalização interfere nos países. E o livro está citando uma maneira de interferência da globalização, que é o risco de, quando você aumentar os salários do trabalhador interno, você diminuir os investimentos externos no país. Então, presta atenção a este ponto. Outro exemplo de como a globalização interfere no país, aqui o seu livro também destaca lá na página 276, nesse trecho aqui, que há uma coisa muito interessante que é relacionada aos impostos. Vejam bem, aqui você sabe que para fornecer aos cidadãos boas escolas públicas, hospitais públicos e uma política pública eficiente, entre outros serviços, o Estado ele precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem dos impostos cobrados dos cidadãos e das empresas que atuam em seu território. Mas como você deve imaginar, as empresas preferem investir onde paga menos impostos, isto é, onde podem lucrar mais. Então, há uma lógica conflitante, não é, minha gente? As empresas estão pensando em ganhar, em ter lucro no mercado, enquanto o governo ele deveria pensar no bem-estar dos seus cidadãos. Mas o que o livro está colocando aqui é uma visão neoliberal, mais uma vez. Aí ele vai citar aqui um exemplo. Se o governo da Argentina, por exemplo, quiser oferecer políticas sociais mais generosas e precisar aumentar muito os impostos, algumas empresas podem preferir investir em outro país. E isso acontece, é parte do risco. Em última análise, os eleitores argentinos ficam menos livres para escolher um governo que queira oferecer políticas sociais mais generosas. Ainda podem fazê-lo, mas precisam saber que essas escolhas terão risco. Mais uma vez, o seu livro está colocando uma questão que é polêmica para a gente pensar até que ponto as políticas sociais mais generosas elas são riscos, né? Então, o que está na balança? De um lado, você vai ter políticas sociais mais generosas ou aumentar os impostos. Então, se a gente tem impostos que são cobrados, mas que são mais eficientes, será que a gente não poderia conviver com isso de uma maneira melhor? Então, o que o livro mostra é que o risco que a globalização faz interferir na nossa economia é que as empresas, as grandes multinacionais, estão sempre à procura de lucro e elas vão levar o seu capital para os países que oferecerem mão de obra barata, menor direito para o trabalhador e menor impostos. Então, nós ficamos com uma conta, que é essa imensa desigualdade social. Na página 276 ainda continua outros riscos que a globalização pode provocar aos estados. Dessa vez é o risco de interferir na democracia. Como a gente já viu, o texto vai colocar que a partir daqueles elementos discutidos nos slides anteriores, há um risco real de que com a globalização diminua a possibilidade de escolha democrática. Como disse o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o Estado passa a ter dois papéis econômicos. Primeiro, evitar medidas que mexam demais com a economia e ajudar as pessoas que venham a sofrer as piores consequências da globalização, como o desemprego causado pela concorrência de produtos importados. Então, claro que não é uma situação simples de se resolver. Vamos entender, gente. De um lado, você tem o interesse da população daquele país em ter políticas públicas eficientes, em ter os seus direitos atendidos, ou seja, ter uma boa qualidade de vida. Do outro lado, você tem o mercado, a globalização, fazendo com que a concorrência seja algo até mesmo, vamos dizer, desumano, não é? Então, em busca de sempre de mais e mais lucros, se espera que a população ganhe menos, se espera que a população tenha menor direitos. Então, como resolver, como equalizar estas escolhas a partir de uma crítica, né, de uma população consciente do seu projeto de nação? Eu acho que isso aqui é a dica minha, à parte, tá? O que o livro está colocando, ele não está nem dizendo isso, ele só está mostrando que existe esse risco real que a globalização faz ao interferir na nossa economia. Lá na página 277 do seu livro, você tem um autor chamado Dani Rodrik
contribuindo com esse debate e mostrando para a gente uma fórmula para explicar o desafio da globalização. Essa fórmula consiste em 3 pontos. Vamos ver o primeiro deles. Aqui temos, se quisermos ter uma perfeita globalização e perfeita democracia, olha o que ele está propondo. Ele está dizendo que para termos uma perfeita globalização e perfeita democracia, precisaremos o quê? Sacrificar a soberania nacional. Isto é, os estados teriam de abdicar de seu poder em benefício de um Estado mundial democrático. Não há nenhuma possibilidade realista de que isso aconteça nos próximos anos. Aqui ele é bem crítico, porque isso é verdade, né, gente? A gente já viu que é muito difícil que os países cedam. Mas mesmo que houvesse, muita gente preferiria preservar a soberania nacional. Então, um ponto que o primeiro que ele coloca como parte desse desafio da globalização é esse. Se a gente quer equilibrar as duas coisas, você precisa se sacrificar. Então, até que ponto um Estado vai permitir seus sacrifícios em prol de um Estado mundial democrático? O que é que vocês acham sobre isso? Vamos conhecer o segundo ponto colocado dessa fórmula para explicar o desafio da globalização? O segundo ponto que o Dani Rodrik traz é este aqui. Se quisermos ter perfeita globalização e perfeita soberania nacional, teremos de sacrificar a democracia. Olha que interessante. Num ponto anterior, ele estava falando que se a gente quisesse ter uma globalização e uma boa democracia, a gente sacrificaria a soberania. E agora ele está propondo sacrificar a democracia. Vamos entender. O Estado teria de atuar principalmente para manter as empresas multinacionais satisfeitas, garantindo impostos baixos, poucos direitos trabalhistas, poucas regulamentações ambientais. É extremamente improvável que os cidadãos concordem com isso, o que cedo ou tarde acabaria levando ao fim da democracia. Gente, nós aqui no Brasil estamos passando por várias reformas e a gente está aqui uma iminência, né, cada vez maior de destruir os direitos trabalhistas. E mesmo assim, a gente não está vendo o fim da democracia, mas a gente vê que os governos têm se colocado, vamos dizer, submissos ao mercado internacional. Isso é muito complicado. Então, eu estou fazendo essas relações aqui para vocês perceberem o momento atual em que o Brasil se encontra nesse debate. Vamos avançar para o terceiro ponto do Dani Rodrik. No terceiro e último ponto, ele coloca que, por fim, se quisermos ter perfeita democracia, perfeita soberania nacional, precisaremos sacrificar a globalização. Isto é, cada país cuidaria de sua economia e os eleitores escolheriam um governo que bem entendesse, mas estaríamos dispensando o grande potencial da globalização para promover crescimento econômico, maior intercâmbio entre os povos, entre outros benefícios. Olha que essas fórmulas dele nos mostram que a gente não pode ter as 3 coisas juntas, não é? Então, o que o Rodrik chamou esse problema de trilema, isto é, uma escolha de, no máximo, 2 entre 3 coisas. Em outras palavras, para o Rodrik, nunca vai ser possível obter o máximo dos 3 elementos. Sempre precisaremos sacrificar um pouco de um deles se quisermos ter um pouco mais dos outros 2. Excelentes reflexões, vocês não acham? Ficou com dúvida? Volta na videoaula nesse trecho e tenta entender essa fórmula que o Dani Rodrik está nos colocando, mostrando, evidenciando como a globalização é algo complexo e complicado para os estados gerenciar, porque ela interfere na sua democracia, ela pode interferir na sua soberania. E se você quer ter globalização, você vai ter que perder um pouco entre as 2 coisas anteriores. Então, o que você vai valorizar? Globalização, soberania ou democracia? Então, esse jogo ele é muito denso e exige
complicadas resoluções e maior diálogo. E, claro, eu peço a vocês que vocês se tornem pessoas conscientes e críticas para que também possam interferir e mudar um pouco mais esse sistema das multinacionais, por exemplo, vocês que serão a próxima geração e que precisam reconhecer um papel histórico nisso tudo. Essa é a nossa referência, o livro Sociologia Hoje, um tema bastante interessante e cheio de indagações complexas para que você pare, reflita e, claro, né, descubra o seu papel político, né, de sujeito pensante e crítico nesse que é um dos maiores fenômenos chamado globalização. Saiba que você é um consumidor dentro da globalização, mas você também é um sujeito histórico que pode trazer ideias e promover inovações para esse mercado. Claro que com seus limites, a gente sabe, mas o meu papel aqui é fazer com que vocês pensem, não é mesmo? Então, missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, brilhem e até o nosso próximo encontro.